Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Araripe e quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso podcast Tendências Inspiradoras, uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Neste espaço, nós vamos abordar sobre temas importantes com um olhar especial nas tendências de tecnologia e pesquisa, sempre com a presença de especialistas no assunto. Neste segundo podcast da série Transição Energética, nós iremos abordar sobre a biomassa de coco. Para este assunto, convidamos a professora doutora Elina Bastos Caramão, graduada em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Engenharia de Materiais e Metalúrgica, também na Universidade do Rio Grande do Sul, e doutora em Química pela Universidade de São Paulo. Convidamos também o professor Dr. Rafael de Oliveira Farrapeira, graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Tiradentes, mestre em Recursos Hídricos pela Universidade Federal de Sergipe, a UFS, doutor em Biotecnologia Industrial pela Universidade Tiradentes, UNIT. E para receber os entrevistados à mesa do conhecimento, a presença do diretor-presidente do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP, o professor Paulo Dueirado, que irá interagir com os nossos convidados para fomentar ainda mais o assunto. Para mediar essa discussão, passo a palavra para Fábio Jaciucchi. Muito obrigado e sejam todos bem-vindos à mesa do conhecimento. Vocês podem tomar a água de coco. A produção hoje caprichou, viu? Podem tomar um gole dessa água de coco aí. Enquanto isso, eu queria dizer que o nosso tema continua sobre a transição energética e, na sequência, vamos falar hoje sobre a biomassa de coco, né? Antes de falar, lançar a pergunta, eu queria destacar uma pesquisa que a produção fez sobre esse assunto e encontramos coisas impressionantes. Por exemplo, numa reportagem que está no site da Prefeitura de Aracaju, de 2019, houve uma reunião sobre o lixo que o coco produz na cidade e eu sublinhei que, na época, o presidente da Insurb, o Luiz Roberto, apresentou uma pesquisa um pouco preocupante, né? Eu mesmo não tinha esse conhecimento. Que em 2019 foram identificados 87 pontos de venda de coco, sendo 30 de grandes geradoras, né, de lixo, vamos dizer assim, que produzem mais de 400 quilos diários. Na verdade, durante a semana, Aracaju, né, em 2019, produzia 190 toneladas de resíduos do coco por semana. Há um custo para a Insurb, na época, de R$900 mil só para a coleta do coco. Né? Quase R$1 milhão só para poder... na certa, uma logística bem diferenciada. São quantas toneladas, Fábio? 190. 190 por semana. E aí, em outra matéria aqui, da Embrapa, Tabuleiros Costeiros, só tem um destaque aqui, ó, que cita, é uma matéria também de 2019, diz o seguinte, ó, só em Sergipe são produzidas mais de 234 milhões de cascas de coco por ano. Então, vocês já tomaram sua água de coco? Eu não sei onde é que vocês vão jogar onde isso aí agora, né? Vamos levar lá para o laboratório e transformar em energia. Então, vou guardar bem guardadinho aqui o meu. Então, assim, são notícias bem impactantes e eu vou agora lançar a primeira pergunta para a gente iniciar essa discussão. Algum adendo, Paulo? Não, eu acho que é um tema assim, interessantíssimo. Diz muito a nossa realidade aqui de Aracaju, de Sergipe, que é um grande produtor de coco, né? E um grande consumidor também. Então é uma oportunidade, né, de se pensar juntos aqui, de se ver o que é que a ciência e a tecnologia podem fazer e sugerir para dar destinação, né, de uma maneira mais útil, mais até, quem sabe, aproveitamento para biocombustível. E é isso que a gente vai discutir aqui. Vamos ter uma oportunidade de ouvir aqui grandes especialistas aqui, nossos pesquisadores. Com certeza. E aproveitando, já vou iniciar a primeira pergunta desse tema. Professora Elina Bastos, o que significa biomassa e qual a importância no processo de transição energética? Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar discutindo esse tema que já faz parte da minha lida diária, né, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos que eu trabalho com biomassas diversas. O que é a biomassa? É um material de origem orgânica
lignocelulósica ou derivada de animais, dejetos, lixo urbano, etc., que pode ser, em algum momento, transformada em energia. Essa é uma definição bem genérica da biomassa. Ela vai ter diferentes finalidades, diferentes utilizações e, para isso, também diferentes composições. No nosso caso, nós nos preocupamos em estudar a biomassa de origem lignocelulósica. E, como nós estávamos preocupados em desenvolver processos que aproveitassem essa biomassa como uma alternativa bioenergética, nós também quisemos fazer um trabalho ambiental. A minha origem vem da química ambiental. Então, partimos para a química do lixo, né? E aí utilizar um resíduo que não tem uma utilização outra, mais interessante, do que a que a gente vai propor. Então, a biomassa que nós consideramos não é só o fato de ser uma biomassa, mas, como você colocou, é um resíduo de qualquer processo que utilize a biomassa. Então, pode ser o resíduo de criação de animais, pode ser o resíduo de uma fábrica de móveis, pode ser o resíduo de uma usina de arroz, pode ser bagaço de cana. Então, vários tipos diferentes de biomassa são produzidos em diferentes locais. Quando eu me desloquei, eu vim do sul para cá, eu identifiquei aqui o coco como sendo uma biomassa aqui presente e, como você colocou no início, de um impacto ambiental muito grande. Então, a escolha por essa biomassa, ela vem pelo impacto na região e pela capacidade, possibilidade que ela tem de se transformar em produtos de maior valor agregado. Uma importância grande também teve no início disso tudo o fato de não competir com alimentos. Porque grãos, soja também são biomassas, também se transformam em energia, mas elas têm uma outra utilização, então nós não podemos entrar nessa competição porque ela não seria justa, não seria adequada. Porém, o processamento desses grãos para alimentos gera uma biomassa residual, Sim. que pode ser também encampada nesses processos que a gente utiliza para transformação. Quando a gente pensa em energia renovável, acho que a primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente faz uma pergunta, né, de uma maneira geral para a sociedade, para uma pessoa leiga, o que é que ela pensa sobre energia renovável, qual a energia renovável que ela conhece. Acho que a primeira coisa é a energia solar. É a primeira, sempre, quase que 100% das vezes as pessoas dizem energia solar porque lembram daquelas placas de fotovoltaicas que ficam nas casas, né, nos telhados. Lembram muito aqui também em Aracaju, em Sergipe, da energia eólica, quando a gente passa por Pirambu, né, que tem aqueles cataventos imensos, gigantes. Lembram também muito da energia hídrica. Só que a biomassa, ela vem sendo conhecida cada vez mais. Ela vem se inserindo cada vez mais na matriz energética das energias renováveis. Não somente das energias renováveis, ela vem ano a ano e década a década subindo de posição e entrando na matriz energética global, em que envolve energias renováveis e energias não renováveis. Como a professora Elina comentou, ela é uma matéria orgânica de origem animal ou vegetal. Nós trabalhamos muito com biomassas lignocelulósicas, né? E elas podem ser unidas de diversos tipos, né? Agroindustriais, que é o principal foco da gente, que tem uma maior disponibilidade, são os resíduos agroindustriais, mas também tem, por exemplo, na Europa utiliza-se muito resíduos florestais. Eles têm muitas florestas lá, enfim, eles usam muito madeira. Aqui não, nós focamos mais nos resíduos agroindustriais. Além do que, a biomassa ela é uma fonte quase que inesgotável. Ela tem uma disponibilidade imensa. Ela é uma energia limpa, considerada limpa, ambientalmente correta, e vem justamente para suprir, se não substituir, pelo menos ser uma alternativa às energias dos combustíveis fósseis, né? Especialmente a do petróleo. Então, é um tema de extrema relevância, não só para a comunidade científica, né, como para a sociedade de uma maneira geral. Então, agradeço o convite para poder debater hoje aqui sobre esse tema tão importante, que é o resíduo de coco e biomassas de maneira geral. Então, é uma tendência forte, né, o uso de energias limpas, vamos dizer assim, e que seriam essas energias renováveis. E quando a gente fala em biomassa, de certa forma, nós estamos falando em fotossíntese, né? Estamos falando em energia solar, talvez como origem geral, e eu até fico com uma dúvida, né, com relação à eficiência de conversão, por exemplo. A planta é mais eficiente do que as nossas placas fotovoltaicas em geral, e a gente teria já uma informação sobre isso? Eu pergunto aqui.
Depende do ponto de vista de como é colocado, depende de qual processo que você vai utilizar. Porque são várias tecnologias que eu acho que a gente também vai abordar durante o debate. Algumas necessitam de uma energia maior para transformar, né, a biomassa em produto, e outras nem tanto. No caso da energia solar, ela é um meio diferente, um caminho diferente para aproveitamento de energia. Então, não entraria nesse mérito da comparação com a biomassa, a transformação energética da biomassa. Tá certo. Eu acho que são fontes distintas e objetivos distintos. Então, o fato de ter uma possibilidade, e o Brasil tem uma. Todo mundo diz isso, a gente que não aproveita, né? A qualidade ambiental que o Brasil tem, a biodiversidade, a extensão territorial, o grande período de insolação, várias são o nosso sistema de águas também. Então, nós podemos jogar em todas as posições, né? E isso não significa que a biomassa vai superar ou vai ser superior a essa ou aquela. Cada região vai ter que utilizar a sua. Mas eu reforço sempre, como eu disse, vem do meu lado de química e química do meio ambiente, que a gente tem na biomassa, a gente atua em duas linhas bem claras, né? A linha de recuperação de um material que não seria utilizado de forma adequada, ou seria descartado, ou até o momento não tem uma utilização mais apropriada, e estaríamos tirando um grande problema ambiental. Sim. O que não vai acontecer com a energia solar, na realidade, ela cria alguns problemas que precisam ser sanados. A energia eólica cria outros problemas ambientais que também precisam ser sanados. A energia hídrica também, quer dizer, nós temos para cada tipo de energia, a biomassa ela não traz nenhum problema ambiental antes dela, né? Ou seja, usar a biomassa só é bom. Só tem vantagem. Só tem vantagens. O custo é alto, infelizmente, né, para qualquer tipo de biomassa. Então, se eu tenho um custo alto, mas eu estou resolvendo também um problema ambiental que não tem preço, sim, né, em cima a gente está percebendo isso no Brasil, no mundo agora, o aumento da temperatura que foi assustadoramente maior do que se esperava que fosse, né, para 2025 já, eles estão imaginando alguma coisa que vai causar grandes danos, então nós temos que fazer alguma coisa ambientalmente já. E essa é uma das alternativas, não só o coco aqui, mas o coco aqui, o sisal na Bahia, o arroz no Rio Grande do Sul, enfim, cada um tem cada local pode gerar um tipo de processamento de tratamento. Então, é o aproveitamento dos próprios biomas, né? Exatamente, a regionalização do aproveitamento, que pode, em alguns momentos, se tornar uma economia para o Estado, né? O Estado aqui de Sergipe precisa de mais investimento de indústrias. E eu acho que esse é um lado. Quais são as tecnologias discutidas sobre o uso de biomassa para a produção de energia no cenário mundial, de maneira mais específica? Rafael de Oliveira. Eu acho que a gente poderia passar horas aqui discutindo as diversas tecnologias, né, disponíveis para transformar a biomassa em energia, não só em energia, como também em produtos de altíssimo valor agregado para a indústria. Mas eu posso citar alguns aqui, como por exemplo a gaseificação, que é um processo de conversão, de transformação, na realidade, de combustíveis líquidos ou sólidos em combustíveis gasosos, a partir de processos termoquímicos, como, por exemplo, na produção de síntese de gás. Uma outra tecnologia também bastante discutida é a fermentação, que utiliza micro-organismos vivos e é um processo biológico anaeróbio, onde ocorre a transformação de açúcares de uma planta, de um vegetal, no caso da biomassa, especificamente falando, e ela transforma esse produto em etanol, que no caso da biomassa, por ser uma energia renovável, em bioetanol e biogás. E uma outra tecnologia que aí é puxando um pouquinho mais para o nosso grupo de pesquisa e que é muito discutida para biomassas de maneira geral, é a tecnologia da pirólise, que em sua definição é um processo de degradação térmica, né, da biomassa. Ela acontece normalmente dentro de reatores, né, e são elevadas temperaturas nesses reatores, que podem chegar de 300 a 800 graus Celsius. E após a queima dessa biomassa, ela vai gerar 3 produtos principais. O biogás, que pode ser coletado
pensando em uma escala industrial, ela reaquecer caldeiras ou outras corridas de pirólise. Temos o biochar, que é comumente conhecido como biocarvão, e que tem bastante aplicação na agricultura, por exemplo. Ela serve como substrato de fertilizantes, né, para hortaliças, enfim. E por fim, eu acho que o ator principal, né, o produto principal, que é o bioóleo, que é um líquido muito parecido, assim, visualmente com o petróleo bruto, mas com grandes diferenças, né, de características. Ele tem uma cor marrom escura, um odor bem forte, característico. É bastante viscoso, mas o que diferencia principalmente do petróleo bruto é que ele é altamente oxigenado. Sua composição é em torno de 45% a 50% de oxigênio. E isso é uma grande dificuldade de qualquer pesquisador do mundo de aplicá-lo diretamente como um combustível de transporte, justamente porque tem muito oxigênio em sua composição. Então, necessita de estudos, investimento, cada vez mais trabalhos que consigam isolar esses compostos oxigenados para que se possa utilizá-lo como combustível. Entretanto, esses compostos oxigenados não podem ser considerados vilões, visto que são eles que têm grande interesse industrial, na indústria química. Os fenóis, acetonas, ésteres, hidrocarbonetos, enfim, todos eles têm bastante aplicação na indústria química. Aí eu pergunto, esse bioóleo, ele poderia passar por um processo semelhante ao do petróleo de craqueamento e você tirar vários subprodutos? Sim, são vários os processos, né, de upgrading, que a gente chama de bioóleo, desde craqueamento, tem processos também de fracionamento, onde você pode utilizar solventes, onde você pode partir para uma característica ácido básica desse bioóleo. São vários processos que estão em estudo em todo o mundo. São vários subprodutos possíveis. Para tentar isolar o máximo possível essas classes, esses grupos químicos e conseguir destiná-los melhor para cada área de interesse. Eu acho que é importante também que nessa produção de produtos derivados da biomassa, a gente tenha uma tentativa, ou pelo menos uma possibilidade de que cada uso seja o mais definitivo possível e que eu não tenha desse uso mais um resíduo, né? Então, por exemplo, a biomassa tem algumas utilizações, alguns dos processos em que se usa para cama de aviário, coisa parecida, em que sobra aquele resíduo depois do uso das aves. Então, colocar no solo, depositar para adubo, etc. A biomassa em si, particularmente agora falando no caso do coco, tem um teor de lignina muito alto. Então, a degradação dela é muito lenta. Ela, na natureza, ela vai levar muito tempo. Se eu tiver uma contaminação muito grande do solo com essa biomassa, mesmo que ela não é tóxica, ela vai matar aquele solo, porque ela precisa de muito mais micro-organismos para degradá-la. Então, os trabalhos de fermentação e coisa, também não são os mais adequados. Por isso que é preciso que a gente tenha não só uma diversidade de fontes energéticas, mas uma diversidade de processos. E cada processo precisa ser estudado no seu local, na sua situação. E não tem sentido, por exemplo, carregar a casca de coco daqui da Bahia para queimar em São Paulo, para transformar em São Paulo. É preciso que seja localizada. E isso tem, que é uma coisa muito importante no processo, que o Rafael falou sobre os produtos gerados. O que mais impressiona na pirólise e que nos cativa nesse sentido é que há uma redução imensa do volume. Então, eu pego um material que ocupa, sei lá, vou falar em 1 litro, vamos supor, que eu pegue uma coisa de 1 decímetro cúbico e coloco isso num processo de pirólise. A redução fica em 80% do que tinha antes. Então, se eu tinha um problema para poder colocar aquela quantidade muito grande de biomassa num local, se eu tiver que jogar fora, ou seja, se eu não for utilizar o biochar, ele já está em 10% do que era antes. Então, isso é o impacto ambiental é muito grande. Sim. Se, além disso, eu tenho um produto nobre ao lado, que é o bioóleo, que pode ser utilizado, eu estou já jogando, né, matando 2 coelhos com uma paulada só, que é absolutamente incorreto. Mas que é o que a gente usa como comparação, né? Eu estou trabalhando em 2 linhas e estou agindo da mesma forma. A utilização do biochar, só completando o que o Rafael falou, ela é mais simples que do bioóleo. Então, qualquer processo que gere bioóleo, ele vai ter associado a ele o biochar, sendo que o uso do biochar como corretivo de solo
É uma das coisas muito usadas. Quanto menos tóxico for o material que gerou, e coco não é tóxico, mais tranquilamente esse material vai ser usado como carvão ativo, carvão ativado. E como carvão ativado, além de corretivo de solo, ele pode ser utilizado para limpar águas, por exemplo. É muito comum para se usar como tratamento de água. E depois eu posso voltar com esse material para o mesmo processo e pirolizar novamente, pirolizando aquele material orgânico que ficou aderido ao biochar. Então, é possível fazer muita coisa nesse sentido, além desse trabalho todo com os derivados do bióleo. O processo de craqueamento, ele é um pouco diferente do petróleo, porque eu posso polimerizar esses compostos orgânicos que estão no material. Então, eu preciso fazer algumas modificações. Nesse sentido, a Petrobras já faz alguma coisa há muito tempo, desde que ela começou a usar álcool da sua própria produção, ou seja, da sua plantação de cana, ela foi obrigada a se livrar da casca e do bagaço. Ela não podia, da palha e do bagaço, porque ela não podia queimar, né? A Petrobras é uma vitrine, então ela não poderia fazer como alguns canaviais fazem, de ainda botar fogo no canavial. Então nós começamos com um projeto com eles há mais de 10 anos, para destinar esse material. A ideia inicial era petróleo. Vou colocar isso aqui. Não é assim, né? Eu vou estragar o petróleo com um teor de oxigênio muito alto. Então, eu preciso fazer o processo de upgrade. E aí, hoje em dia, se utiliza uma unidade de FCC, que é típica de processamento de petróleo, para processar o bióleo. Qual a importância da biomassa de coco? Eu acho que já foi respondido aqui, mas aí hoje está sendo feita realmente muitas pesquisas relacionadas à biomassa de coco. Existe uma força preocupada com isso? Já tem algo que está em andamento aqui no estado de Sergipe? Que esteja em andamento no estado de Sergipe, para valer, eu desconheço, né? Por tudo que a gente já procurou, pelos levantamentos bibliográficos que os alunos fizeram nas últimas defesas, não. Nós chegamos recentemente esse documento que tu comentaste no início a respeito do diretor da Enlub, foi Insurb, né? 2019. Insurb. 2019. Foi citado agora na quarta-feira na defesa do seminário da minha aluna de doutorado, que está fazendo o primeiro seminário nessa linha, exatamente os seus dados. Ou seja, a gente não tem muita informação adicional, não existe muita coisa sendo feita em bancos universitários ou mesmo em empresas, né? Nós procuramos algumas empresas há algum tempo, não conseguimos. Também nós temos uma ideia na cabeça, tipo Cinema Novo, né? Uma ideia na cabeça, estou correndo atrás. Agora a gente já tem alguns resultados para discutir. Mas ainda não tem nada nesse sentido. Mas tem muita coisa sendo feita em universidades, né? Uma coisa importante em relação tem duas situações. Uma coisa importante em relação ao processo de pirólise em si é que ele não tem grandes novidades. Ou seja, já é um processo bastante conhecido. Ele tem que ser adaptado ao teor de umidade da minha biomassa, ao tipo de carregamento, nós já vimos que os números são astronômicos, mas quanto é que eu vou precisar processar por dia? E aí eu vou organizar esse meu pirolizador a partir disso. Preciso ter esse conhecimento. É importante saber também que se eu tiver um pirolizador para destruir biomassa residual, não é uma biomassa que seja um lixo, realmente não vai ser usada, eu só quero diminuir o volume. Não posso usar o mesmo pirolizador do coco, por quê? Porque eu vou tentar fazer com que o produto seja reconhecido. Para que o produto seja reconhecido e vendável, eu tenho que garantir que a biomassa é exclusiva e ela tem aquela propriedade, aquela característica que não muda muito. Não posso colocar no mercado alguma coisa que eu não consigo, né, rastrear desde o início. Hoje a nossa engenharia toda a empresa faz isso. Então é preciso saber, né, em que ponto se está da pesquisa. Por exemplo, existem duas fontes bem nítidas, especialmente em Aracaju, de coco. Uma delas é o que a gente vê todo dia, que é o pessoal vendendo água de coco e o coco sendo jogado do lado e alguém passa para recolher. A outra é a indústria que produz água de coco engarrafada. Né? Essa indústria, por isso o Rafael se referiu a resíduos agroindustriais, essa indústria forneceria uma casca de coco absolutamente separada, definida, com maior qualidade em termos de aproveitamento. Então, a minha impressão é essa, que se uma indústria desse tipo tivesse essa visão ambiental, seria
interessante. E ela pode processar o coco que vem da rua. Sim. Agora, nós temos a tecnologia, tranquilamente, para produzir Com certeza. bioóleo, sei lá, biocombustível a partir dos O resíduos. que a gente precisa agora é a quantidade para que se possa dizer o seguinte, bom, de tantos litros, toneladas de bioóleo, eu vou produzir tantos litros, toneladas do produto X ou do produto Y. Eu posso produzir duas coisas, inclusive. O coco, na sua característica principal, tem muitos fenóis, mas ele tem uma outra coisa chamada hidroximetilfurfural, que é um produto que está junto, que um vem da celulose e o outro vem da lignina. Ou seja, não vão se transformar um no outro porque eles vêm de fontes distintas. Então, eu posso, no processo de separação, ter duas rotas no final. E aí, essa rota, que sequência do furfural e do fenol é uma rota petroquímica. Certo. E ambos são aproveitados integralmente. Integralmente. Acho que a pergunta do porquê usar o coco, ela é muito pertinente e interessante, porque abre um leque, né, para a gente discutir. Puxando um pouquinho para o meu lado do ambiental, do engenheiro ambiental, é muito importante essas informações que a professora Helena trouxe para situar o cenário atual do coco, né, no estado de Sergipe, no município. E foi muito importante também trazer aqueles dados iniciais que o Fábio trouxe dos números, né, dos dados. Isso me permite aqui repeti-los e também poder adicionar alguns números que eu acho interessante e assim a sociedade de uma maneira geral conhecer esses números, porque realmente é chocante. Quanto seja, viu, Rafael? Hoje, eu participei desse simpósio do coco em 2019, eu estava lá com minha co-orientadora, a professora Laísa, e foi realmente alarmante naquela época. A gente tem um pouco de dificuldade hoje de conseguir esses dados atualizados, mas no último dado oferecido pela prefeitura, enfim, pela Insurb, é que aproximadamente 90 produtores de coco, vendedores de coco, estão cadastrados, sendo 30 grandes produtores, justamente esses produtores que vendem garrafa, etc. Mas se a gente der uma saidinha aqui pelo Augusto Franco, é capaz de a gente encontrar 90 só aqui. Né? Aqui pelo bairro mesmo a gente consegue encontrar muito. Toda esquina tem alguém vendendo coco. Aumentou realmente. Toda esquina tem alguém vendendo coco e o descarte acontece. E muitos desses produtores, desses vendedores, eles não são cadastrados na prefeitura. Sim. Então, assim, de dado que a prefeitura tem, nem sempre é 100% aquela realidade, ou seja, claro, é a mais. É né? mais. Então, com certeza. Um dado interessante é que esse fruto aqui, o coco, 15% apenas dele é água. O resto é isso aqui, ó, casca. 85% corresponde a resíduo, que hoje é descartado, um material de altíssimo valor agregado para transformar em energia, como a gente já discutiu aqui, para indústria química. E tem um outro problema também que gera não só econômico para a prefeitura, né, que como foi dito pelo Fábio, é em torno de R$1 milhão, né, para fazer essa coleta anualmente, mas também um problema socioambiental e também de saúde pública. Por quê? Porque muitas vezes esse coco é descartado em lixões e aterros sanitários. Porém, se a gente também der uma saída, a gente vai encontrar em alguns terrenos baldios uma grande quantidade desse resíduo descartado. Ali na região das praias também, a professora Helena mora naquela região, ela conhece, então ali na região das praias, naqueles terrenos ali em frente aos bares, o que mais se vê é resíduo de coco. Então, assim, existe uma preocupação muito grande com esse descarte, porque o coco demora em média 10 anos para se decompor. Então, quando ele vai se decompondo, o odor é muito forte. A gente está trabalhando com coco em deposição, né, com períodos de decomposição, e eu posso garantir que o odor não é agradável. E ali acaba acumulando animais, né, peçonhentos, também é foco de vetor para doenças Zika, dengue, chikungunya. Então, além de contaminar o solo e lençol freático por consequência. E a maior parte está na beira do mar, né? Exato. Então, assim, é um dado realmente alarmante. São 190 toneladas por semana. E eu acho que o dado deixei para o final porque é o que mais choca. De todo o lixo urbano da cidade de Aracaju, que é gerado, todo o lixo urbano, o resíduo de coco representa 25%. Nossa Senhora. A gente não tem ideia do quantitativo quando a gente pensa. A gente sabe que tem muito coco na rua, mas a gente não imagina que isso representa 1/4 de todo o lixo urbano da cidade. Então, assim, é um tema que tem que ser mais discutido, sim. Isso. Entrar mais na mesa de debate de político, enfim, da sociedade em geral, não só do meio científico, mas a destinação correta desse coco, ela pode não resolver 100% os problemas ambientais
da cidade, mas com certeza é uma alternativa, né, uma energia limpa para promover essa limpeza, digamos assim, do resíduo na cidade de Aracaju. Então, isso é um problema, acho que está muito bem caracterizado, né, que está muito real na nossa sociedade aqui, em Aracaju particularmente, e ao mesmo tempo tem um aspecto, de certa forma, feliz, que é o fato de que nós temos, por exemplo, o ITP, e deve estar acontecendo a mesma coisa em outras universidades também, pesquisando soluções para isso. Então, fica a mensagem, né, para aquele empreendedor, para aquela indústria, de repente, de transformação, que possa enxergar nisso um nicho para a produção não só de combustível, mas até de outros subprodutos e tal, que venham a ter uma destinação, né, no sentido de economia circular, de fazer com que esses resíduos sejam sempre reaproveitados e retornem, de certa forma, a uma finalidade produtiva, útil e que contribua para a saúde também. Então, é muito característico aqui para Sergipe, né, abrir uma discussão mais profunda com relação a isso, né? E nós simbolicamente estamos aqui todos com o coco bebendo, e espero que a gente possa aproveitar depois esses 85% de massa que vai sobrar aqui, né, para alguma transformação útil. Porque num pequeno encontro desse, a gente já vê o volume de resíduo, né, gerado, Sem dúvida. consumindo. Lembrando que o Sergipe é o menor estado do Brasil, mas é o quarto maior produtor de coco nacional. Então, por ser um estado litorâneo, né, tem praia, então, consequentemente, o consumo da água de coco é expressivo, né, não tem jeito. Então, assim, é um tema, assim, de bastante importância para a gente discutir, né, não somente aqui no podcast, é muito importante essa discussão, mas abrir mesmo para a sociedade de uma maneira geral, para a sociedade ter esse conhecimento do descarte do coco, que hoje é feito realmente não vou dizer de maneira incorreta, mas tem outros meios de se fazer esse descarte e de reaproveitar esse produto que pode adicionar um alto valor agregado. Pode dizer que é incorreto porque é incorreto, né? Jogar no chão é incorreto. Com certeza. E olha que interessante, já encaixa a próxima pergunta da nossa mesa, que é o seguinte: quais são as novidades já disponíveis no mercado usando o coco, né, esse subproduto para a produção de energia? Essa é uma pergunta interessante, a gente já falou bastante aqui de pirólise, né, de fermentação e tudo, mas tem alguns outros estudos muito interessantes que estão acontecendo no Brasil, no país. Tem um estudo que está sendo realizado na Unicamp, na realidade já foi finalizada uma tese de doutorado na Unicamp, onde estão utilizando a casca de coco para fazer produção de energia elétrica e entender o seu poder energético. E os resultados foram bem interessantes e expressivos, pois os autores eles encontraram similaridade e uma equivalência no potencial energético quando comparado ao bagaço de cana, que é bastante utilizado já para a produção de energia elétrica nas usinas de cana, né? Um outro estudo também bastante interessante está sendo realizado no Espírito Santo, por uma aluna de doutorado, me fugiu o nome dela agora, mas ela está utilizando a casca do coco com um processo fermentativo para transformar essa biomassa num etanol, num bioetanol, né, que é uma fonte de energia renovável. E, inclusive, eles ganharam uma patente do INPI, né, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E com essa patente eles prometem realmente, estão com uma expectativa muito alta de mudar a energia renovável de todo mundo. E um outro estudo também que me vem na memória assim, rapidamente pensando, é com biocarvão, já saindo um pouco da biomassa e entrando num daqueles produtos que a gente já começou, o biocarvão. Eles estão fazendo estudos no Senai do Mato Grosso, com diversos biocarvões, não só do coco, como de outras biomassas, onde esse biocarvão ele ajuda na contenção de emissão de dióxido de carbono, de CO2, na atmosfera, gerando assim uma diminuição, né, no aquecimento global. Então, assim, estudos e pesquisas tem muitos. Talvez falta um pouco mais de investimento, olhar com mais calma para esses estudos, porque é uma fonte inesgotável mesmo de conhecimento, de estudo. Tem muita coisa ainda para se conhecer, para se estudar e aplicar. Pois é, eu acho que é uma questão aí de vontade política também, né? De se dar realmente prioridade a isso
e se buscar até meios de compensação, porque às vezes no início da produção de um produto inédito, inovador, você tem custos mais elevados de repente do que aquela produção que já está aí há décadas aí funcionando, como da indústria do petróleo, por exemplo. Então é necessário existir um incentivo, uma prioridade, né, para que se dê os passos iniciais, que com certeza depois a indústria amadurece. Eu acho que porque até existe um clamor hoje do consumidor no sentido de trabalhar com produtos efetivamente limpos, né? Você ter a tranquilidade de rodar com seu carro sabendo que não está degradando o planeta ali. Eu acho que uma das razões, né, voltando para o raciocínio ambiental, da pirólise ser uma alternativa e ela precisar ser desenvolvida, ela precisa iniciar o processo de industrialização, de inovação, enfim, de partir para o produto final. Ela tem que começar com um enfoque ambiental, porque qualquer processo de pirólise vai gerar um bioóleo e vai gerar um bioóleo com tais características. A parte principal e a parte que é o calcanhar do processo é a pirólise. Porque imediatamente após a pirólise não há aplicação direta do produto. É preciso investimento. Então, o investimento inicial ele tem que ser feito em cima da redução do impacto ambiental. A segunda parte esse material é rico em produto, então agora como vai ser a transformação desse material nos produtos, como eu disse, por exemplo, hidroximetilfurfural e fenóis, né? É uma utilização. Só que para chegar lá com a qualidade que eu preciso, é preciso um investimento grande na pirólise. Certo. Então, teoricamente, essa produção, esse desenvolvimento da pirólise, eu participei de uma reunião no final do ano passado, online, com o pessoal da COP do Rio de Janeiro, e tinha já os representantes do novo governo, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, e de energia também, e meio ambiente também, e eles estavam todos pensando em desenvolver, e foi colocada a pedra fundamental de um projeto chamado pirólise, né, onde as pessoas vão tentar, e ali tinha alguns da universidade e muita gente da indústria, em outras áreas, não necessariamente, e ninguém falou em coco, nunca falava em coco era eu. Porque tem outras coisas, né? O Rio de Janeiro tem um problema grave com resíduo de varrição de rua, tem muitas árvores, então aquele resíduo é altamente poluente. Então a pirólise resolve, trata disso com cuidado. Então esse problema ele tem que começar com enfoque ambiental. O segundo enfoque dele, absolutamente necessário e que precisa ter envolvimento, que não precisa ser a mesma indústria, pode ser uma junção, né? Aquela indústria que quer o fenol, ela não quer se envolver com a pirólise. Então, quem vai se envolver com a pirólise é aquela indústria que precisa se livrar daquele resíduo e aplicar aquele resíduo. Então, é um projeto que precisa ter envolvimento indústria e governo. Sim. Porque quem está com o problema ambiental é o governo, é o cidadão e, consequentemente, é o governo. Então, isso é uma coisa, por isso que eu acho que as coisas são mais difíceis. Então, vamos pensar no caso de Sergipe. Aí eu teria, de repente, aqui uma indústria só para pirólise a partir do coco. E aí eu vou gerar, vamos dizer, uma commodity, que é esse bioóleo, que aí pode ser para N Na realidade, são duas commodities importantes, o bioóleo e o biochá. E o biochá, né? Que aí daria destinação a mais diversa possível, conforme. Exato, e aí você vai. Por isso que isso tem que ser acompanhado por uma pesquisa para que eu possa direcionar e dizer: olha, o teu produto é rico em tal coisa, então esta coisa vai interessar a quem? Uma ampla pesquisa de mercado, que a gente até já começou a fazer, mas a indústria junto é muito mais fácil, onde a gente vai dizer quem é que vai comprar isso, quem vai utilizar isso, como vai ser transformado isso. E também não vai reinventar a roda. Sim. Né? A gente já sabe para que servem os fenóis, a gente já sabe quem no Brasil compra fenóis, quem no Brasil compra hidroximetilfurfural e vende de uma outra maneira, só purifica e vende, ou transforma em outra coisa, fenol transforma em plásticos, por exemplo, resinas. Então esse é o caminho, mas o caminho ele é mais difícil porque ele passa por esse reconhecimento da questão ambiental, que todo mundo fala, todo mundo diz que é muito bonito, todo mundo bate palma, e na hora que a pessoa diz assim, precisa ter investimento, o que eu ganho nisso? Aí
o impacto ambiental e a resolução disso é um grande ganho. É um ganho de saúde pública, é um ganho na redução dos vetores para chikungunya, que é um problema de Aracaju, é um problema de região costeira. Então, o impacto em relação às águas, isso tudo tem que ser visto como um todo, e não pode ser visto de forma separada. E Aracaju tem uma particularidade que eu acho que também é mais um fator que agrava, que é o lençol freático, que é muito elevado, né? Exato. O solo muito permeável. Então, muito facilmente a gente contamina o lençol freático aqui e essa contaminação vai tomar conta da cidade. A diferença de maré em Aracaju faz com que a gente esteja pisando no seco de manhã e sapateando dentro da água de tarde no mesmo lugar. É isso mesmo. Vamos a um breve intervalo e na volta eu vou perguntar como o ITP vem contribuindo para essa temática. Vamos ao intervalo. Lembrando que o podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Acesse o nosso site itp.org.br e nos siga nas redes sociais, Instagram, @itp_Grupo Tiradentes e YouTube, @Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E lembrando, esse podcast estará disponível no Spotify. Siga e compartilhe. Muito obrigado pela informação. E aí eu vou jogar na mesa já essa pergunta, viu? Como é que o ITP está contribuindo com essa temática? Olha, eu acho que o ITP, como uma instituição, ele tem muito a contribuir. Até o momento, a gente está atuando como nós somos colaboradores do ITP e atuando desta forma que eu vim descrevendo esse tempo todo. Então, é preciso que a gente entenda, né, o que é e como o ITP vai funcionar. A parte que me toca do ITP é fazer corretamente o que me é solicitado. Então, quando eu vim para cá, já se vão 10 anos, eu sou do Sul, acho que deu para perceber no sotaque, eu vinha fazendo química e aí aqui eu não tinha química, mas eu tinha biotecnologia. E na biotecnologia caía muito bem a ideia de aproveitar biorresíduos. E eu fui, então, incentivada a continuar com isso na mesma... Eu vim um tempo antes para conhecer, me adaptar, uma mudança radical, né, lá do Sul para cá. E as primeiras vindas que eu vi para conhecer a Sergipe, eu já encontrei água de coco, já encontrei o coco como resíduo, e já disse, opa, eu vou fazer pirólise, vou levar um pouco lá para Porto Alegre. Levei um pouco para Porto Alegre, dá para fazer um biólise legal. Aí tinha uma aluna aqui, que era aluna de mestrado de uma outra professora, e eu comecei a colaborar com ela, mesmo estando lá no Sul. E o primeiro artigo sobre pirólise de coco foi com essa aluna. Né? Aluna do PBI, daqui no mestrado, Tarciana, que começou a fazer assim muito, vai lá na rua, pega aqueles cocos, vamos ver o que dá, né? Aí montamos junto com outro aluno que era na época iniciação científica, depois fez mestrado e doutorado, implementamos um pequeno sistema erramos, fizemos um reator errado, né? Mas fizemos a nossa primeira parte, errando se acerta também. E aí foi aumentando isso. Então, o que o ITP contribuiu para isso? Primeiramente, o PBI da UNIT contribuiu, digamos, abrindo uma linha de trabalho que não existia. No segundo lugar, nós temos a infraestrutura do ITP. O ITP tem uma infraestrutura muito boa para desenvolvimento de projetos, para desenvolvimento de processos, inclusive, e até, quem sabe, um processo de uma bancada um pouco maior, uma semi-piloto, digamos assim. Né? A gente temos aqui o NUESC, que é um centro de referência em instrumentação analítica de ponta para a área de petróleo. Então, tudo permite que se pense que o ITP possa também vir a investir, vir a participar disso. Além disso, tem o que a gente está vendo agora, que é uma parte de acompanhamento de novos processos, novos produtos, tecnologia da inovação, inteligência artificial. Então, todas essas coisas estão crescendo junto dentro do ITP. Então, estamos encerrando esse podcast. Eu vou convidar agora as considerações finais de cada um. Professora Elina, as considerações finais da sua presença aqui nesse podcast, esse tema, né, biomassa de... Bom, é muito interessante, é sempre muito bom a gente falar do que a gente está fazendo. É um momento em que a gente mesmo faz a avaliação, né? Dificilmente a gente para para fazer isso, a gente vai fazendo, quando chega lá adiante, tem que parar para escrever a tese aí, né?
Então é sempre bom dar essas paradas, é bom para o ego, né? Porque a gente mostra que o que a gente fez valeu a pena. É bom ver e participar de uma mesa com um ex-aluno. Eu tenho essa alegria, eu tenho vários ex-alunos que são colegas, já, professores, em vários locais no Brasil e também fora do Brasil. São muitos anos de carreira. E especialmente nesse tema, né, que eu comecei a me preocupar com ele pelo fato de ser uma ambientalista convicta, né? Eu acho que é muito bom a gente chegar num ponto como esse e ser o segundo podcast, quer dizer, vai ter vários outros aí que eu vou acompanhar, já acompanhei o primeiro, e eu desejo, então, muita sorte nesse empreendimento de mais longo prazo. Espero que a gente não volte nos 50, mas um pouco antes disso. Bom, primeiramente eu queria deixar um abraço, né, para todo mundo que está nos assistindo nas redes sociais, nas mídias sociais, e também na plataforma de stream, né, que vai para o Spotify também, né, isso. Mandar um abraço para todo mundo e gostaria de fazer as palavras da Sueli as minhas. Para mim é uma honra muito grande, uma satisfação, uma alegria estar aqui hoje, podendo dividir a mesa e debater sobre o meu trabalho, que foi o meu trabalho de doutorado, continua sendo o meu trabalho. Eu não falo, minha família brinca muito assim comigo, quem não conhece, né, a área acadêmica, fala assim, quando é que você vai deixar de estudar e vai começar a trabalhar? Então, assim, isso aqui é o meu trabalho, eu amo o que eu faço, me apaixonei pelo que eu faço com muito amor e com muito gosto. Para mim é uma honra estar dividindo a mesa com minha orientadora, que virou amiga, né? Não mais orientadora, às vezes é mãe, às vezes é vó, puxa mais a orelha do que minha mãe. Madrasta. Mas agradecer a oportunidade mesmo de poder discutir, né, sobre um tema tão importante como é esse, não só do resíduo do coco, de uma biomassa de uma maneira geral. Em especial hoje, que foi o ator principal da nossa rodada aqui de conversa, que foi o coco. E é isso. Obrigado e até a próxima. Fé em Deus. Muito obrigado, Paulo. Então, Rafael, acho que muito brevemente você estará de volta aqui no podcast já trazendo novidades, né? Estamos aqui apoiando e torcendo por isso. Professora, quero agradecer o brilho nos olhos que está sempre presente ainda, sabe? De estar aqui trazendo essa voz da ciência e, ao mesmo tempo, colocar o ITP, né? Inclusive aqui de uma maneira bastante ampla para a sociedade, para a Prefeitura Municipal de Aracaju, para o Governo do Estado, que nós temos aqui efetivamente tecnologias que podem contribuir muito para as políticas públicas e nos colocamos à disposição para fortalecer ainda mais esse diálogo com todos que tenham a capacidade de pensar Sergipe, pensar Aracaju. Contem com o ITP. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a presença de todos, muito obrigado pelas palavras, Paulo. E é com você. Lembrando que o podcast Tendências Inspiradoras é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, o ITP. Acesse o nosso site itp.org.br e nos siga nas redes sociais, Instagram, @ITP_Grupo Tiradentes e YouTube, @Instituto de Tecnologia e Pesquisa. E lembrando, esse podcast estará disponível no Spotify. Siga e compartilhe!